Olá, muito bom dia, meu caríssimo internauta. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, eu sou formado em teologia e mais uma vez nós estamos aqui para falar sobre doutrinas bíblicas e cristãs. Vou falar um pouco sobre Deus, pessoa da Santíssima Trindade ou Trinidade Divina. Fala um pouco sobre a personalidade e os atributos de Deus. Nós falamos sobre a existência de Deus, quem é Deus e qual a importância que Ele tem nas nossas vidas. Eu vou falar um pouco sobre o ser de Deus, os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Por exemplo, simplicidade. Deus não é composto por partes, pois toda composição é imperfeita. O composto depende de elementos que o constituem. Infinidade ou infinitude. Deus é infinito, ou seja, sem limite no seu ser, pois é o seu ser por si. O ser existe por sua própria essência. Nada existe além e acima de pessoas, que de nada depende, e a quem está tudo subordinado. Unicidade. Deus é infinitamente uno e indivisível. É também único. Não se admite dois ou mais deuses. Jamais seriam idênticos, não podendo, portanto, serem ambos perfeitos. Então, a perfeição e a santidade de Deus o impede de ser coigual. Apenas o Filho e o Espírito são coiguais, não outra criatura. Imensidade, sendo Deus infinito e perfeito, não é limitado. A imensidade é a perfeição infinita pela qual Deus, sem ocupar algum espaço mensurável, ocupa completamente o infinito como sua presença ou onipotência. Imutabilidade. Toda mudança constitui um processo ou decadência de variação. Só mudam e se transformam os seres imperfeitos. Ora, sendo Deus perfeito, santo, Ele é absolutamente imutável, permanece invariavelmente idêntico a si mesmo, sem variação ou mudança. Eternidade. Sendo Deus infinito, não tem começo, nem meio e nem fim. Os seres de duração limitada, finitos, são imperfeitos, portanto, infinitamente perfeito. Deus é eterno, não tem passado, nem presente e nem futuro. A própria Bíblia diz: aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir ou há de ser. Inteligência. Deus, sendo infinito em tudo, também o é em inteligência. Ele não precisa racionar ou racionalizar para saber, sendo conhecedor de todas as coisas, ou seja, onisciente. Sabedoria. Sendo Deus perfeito, é possuidor de uma sabedoria perfeita,
inteligente, segura e digna e ordenadora. Bondade. Deus é amor perfeito e infinito. Ama as criaturas e as coisas, os seres criados, segundo o seu valor e seus méritos. Ama a si mesmo e todos os seres criados. Ser absoluto, perfeito, causa primeira e razão última de todas as coisas existentes ou possíveis, né? Como diz Paulo lá em Romanos 11:33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, né? Finito non possi capere infinito. Como pode o finito homem compreender o infinito Deus? Quando Moisés, lá em em Êxodo 3:14, quando ele pergunta para o ser que o havia chamado, e Moisés, naquele drama de consciência, que não estava preparado para liderar o povo de Deus, do Egito para Canaã, a terra que a Bíblia declara que mana leite e mel, ele perguntou: quem eu vou dizer que me chamou e que vai levar vocês do cativeiro à liberdade? Eu sou o que sou, ou serei o que serei. Eu sou enviou a vós. Eié Asher Yahavé Eié. Vou repetir. Eié Asher Yahavé Eié. Então, existe os chamados atributos de Deus, comunicáveis e incomunicáveis, a pessoalidade ou personalidade de Deus, imutabilidade, né? Deus é imutável. Deus não é homem para que se minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números 23:19. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Salmos 102:27. O Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1:17. Eternidade. Deus é eterno. Eis que Deus é grandioso e não podemos compreender o número dos seus anos. Não se pode calcular. Jó 36:26. Salmos 90, verso 2 diz: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Onipresença, onisciência, onipotência, onisciência e vontade de Deus. Veracidade, né? Nós cremos que Deus é onibenevolente. Isso exprime o seu caráter, a sua índole, seus atributos comunicáveis, compassivo. O nome de Deus era, o Velho Testamento, era impronunciável, né? Moisés, na experiência, o mistério da chamada, lá na sarça ardente, milagre, Deus se revela a Moisés pelos seus atos miraculosos e pela sua vontade salvífica ou de salvação.
Então, um dos seus atributos comunicáveis é a veracidade. Deus é verdade. Uma verdade teológica: Deus é amor. Deus é santidade. Na Constituição da Teologia da Igreja Católica, por exemplo, o documento papal, a chamada encíclica papal Gaudium et Spes, fala que a sublimidade e a dignidade do homem, o projeto inicial que Deus sonhou e idealizou para o homem é sublime dignidade e nutrir comunhão com Ele. Então, Deus é santidade, é justiça, possuidor de glória. E o que é glória? Glória é o esplendor da sua presença ou sua pessoa. Esplendor da sua presença ou da sua pessoa. Espiritualidade, atributos ativos: onipresença, onisciência, sabedoria, soberania, santidade, justiça, fidelidade. Deus é fiel. Misericórdia. A misericórdia de Deus, segundo a teologia, é a divina graça ou bondade em ação com respeito às misérias e o pecado das criaturas. Outro atributo de Deus e verdade teológica: Deus é amor. O amor é o atributo de Deus em razão do qual Ele deseja relação pessoal com aqueles que possuem sua imagem e sua semelhança, seu caráter, bondade. Deus é trino ou triuno, é insondável, inescrutável. Por exemplo, o Catecismo de Westminster, na sua pergunta: quem é Deus? A melhor definição se encontra lá, que os batistas, as igrejas chamadas tradicionais históricas, presbiterianos, reformados, batistas congregacionais, metodistas e outras, diz o seguinte: quem é Deus? Deus é Espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria infinita, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Os nomes de Deus, por exemplo, Deus é conhecido pelo seu nome, não é? Elohim, Jeová, Senhor. Jeová Rafá ou Iavé Rafá, Nissi, Shalom, Jeová Ra, e Jeová Tisikenu, Jeová Jireh, El Elyon, El Shaddai ou El Shadu, Adonai. Deus, nos seus 72 nomes traduzidos com os mais diversos significados, El Olam, o Eterno, El Betel, El Elohei Israel, o Deus de Israel. Então,
a cognoscibilidade de Deus, ou a possibilidade de conhecer a Deus. Ele é soberano, Ele é Espírito, Ele é suprema bondade ou infinita bondade. Karl Barth diz que Deus realmente é o totalmente outro. Totalmente outro. E, por exemplo, graus de perfeição, graus de contingência, então tudo isso revela a existência de Deus. Ele é o grande Erech Aph, é o grande de rosto, longânimo, tardio em irar-se, atemporal, destituído de finitude. Deus, pelo contrário, Deus é infinito. Deus é infinito, ser perfeito. Deus pensa, age. Não é verdade? Santo Agostinho, e no Catecismo da Igreja Católica diz que Deus é perfeito, bem-aventurado em si mesmo e um desígnio. Santo Agostinho, nas suas Confissões, capítulo 3, do teólogo e filósofo chamado da Patrística, ou dos pais da Igreja, chamado Aurélio Agostinho, diz que o homem, em todas as situações ele é mais próximo de mim, se referindo a Deus, eu mesmo, e que o homem busca o homem em todas as suas situações de sua existência. Aurélio Agostinho, Confissões, capítulo 3. Então, Deus é eterno, Ele não tem princípio e nem fim. Salmos 92, João 1,18 e João 4,24. Natureza, infinito, imutável, sua personalidade e sua perfeição. Podemos confiar plenamente em Deus porque Ele é imutável. Podemos confiar em Deus porque Ele é o nosso futuro, porque Ele é eterno. Podemos crer que Ele estará sempre conosco, porque Ele é onipresente. Podemos ter certeza e confiar nele, porque Ele vai nos ajudar, pois Ele é onipotente. Deus sabe de todas as coisas, porque Ele é grande. Tem uma música que eu gosto muito. Grandioso és tu, onipotente, perfeito, santo, imutável, infinito, eterno, Espírito, grandioso, majestoso,
glorioso é o nosso Deus. Bom dia, Deus nos abençoe.